A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu sou Eliseu Diniz e mais uma vez nós vamos trazer mais uma mensagem de Deus, hoje que se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 28, amém? Diz assim: a minha alma se consome de tristeza, enche-me de alegria e força, conforme prometeu na sua palavra. Vamos ler só esse versículo, amém? Meus queridos irmãos, se nós observarmos os textos anteriores, né, ele encerra com o salmista se deleitando na palavra de Deus, né? Mas no texto, ou seja, no versículo 25, o salmista ele começa no pó, certo? É de se esperar que o início, o inimigo nos ataque com mais intensidade quando nós estamos desfrutando as bênçãos de Deus, né? As bênçãos do Senhor. Isso aí a gente já sabe, né? É de se esperar. Quando as coisas estão tranquilas e nós sentimos bem, né? Há sempre o risco de relaxarmos, né? E de colocarmos as nossas armaduras de lado. Efésios 6, né, capítulo 6, fala bem sobre esse ensinamento. Nós não podemos esquecer que estamos em uma batalha e que sairemos vitoriosos, certo? Então, permaneça, meus queridos, vigilante depois da vitória. Da mesma maneira que estava vigilante antes da batalha. Quando a gente vai para uma batalha, a gente se organiza, né? A gente faz todo aquele projeto, né? E isso adquire também uma certa vigilância, certo? E é importante que a vitória ela vai vir, com certeza ela vai vir. Mas após essa vitória, a gente tem que continuar vigilante, porque o inimigo perde, mas ele não desiste, né? Foi o que o salmista fez. Quando se viu, né, arrasado, quando ele já se viu já numa situação difícil, ele orou, né? Ele orou. O salmista Davi, ele deixa bem claro que todo o seu sofrimento era porque ele tinha escolhido andar com Deus, ou seja, né, era decorrente de seu compromisso com Deus e sua palavra, né? Na verdade, é arriscar a vida para obedecer ao Senhor. Isso é bem natural na vida do cristão, viu? O cristão, ele quando ele decidiu carregar a cruz, significa sofrimento. Que isso fique bem ciente na mente de um cristão. Então, tudo que Davi desejava era ter força, né? Naquele momento ali, para continuar vivendo, né? Para o Senhor e engrandecendo a sua palavra, como a gente leu aqui no versículo 28, né? A minha alma se consome de tristeza. Isso quer dizer o quê? Que a tristeza
estava destruindo a vida de Davi, certo? Aí nesse momento, o que aconteceu com ele? Ele descobriu que só a graça de Deus era de fato tudo que ele precisava. Ele foi preciso vir para o pó para ele poder reconhecer isso. Mas Davi, como todo mundo sabe, né, os seus altos e baixos, ele estava determinado a percorrer o caminho da verdade de Deus. E é isso que você deve fazer, acho que a gente deve fazer. Nunca desanimar, né? E a evitar o caminho enganoso do inimigo, que era isso que o inimigo queria fazer com ele. Quando somos pressionados pelo inimigo, a primeira reação é orar, tá? Pedindo que Deus mude essas pessoas, né? E a situação mais correta é pedir para Deus que nos mude também, né? Que nos mude, nos dê capacidade, de modo a que a gente venha superar essa dificuldade. Mas a gente precisa também de uma mudança, porque o impacto é muito grande, viu? Quando você é atacado pelo inimigo, não é muito fácil, porque é uma situação delicada, né? É uma situação de medo, e a gente precisa também mudar, né, a nossa atitude, a maneira de pensar. Os inimigos de Davi, eles estavam difamando, né, seu nome. Se nós observarmos aqui o versículo um pouco mais acima, né, principalmente aqui no versículo 23, ele diz assim, ó, mesmo que os poderosos me acusem e me persigam, continuarei a servir e obedecer às suas ordens escritas, né? Então ele nunca ia ceder para o inimigo. Ele determinou aqui, mesmo que aconteça uma perseguição na vida dele, mas ele ia continuar com o Senhor, né? A gente tem que procurar se cercar com nossas, né? Se revestir com as nossas, como é que eu posso falar para você? Com as nossas armaduras, né? E procurar conversar com Deus a respeito daquela situação, né? Mas não desistir jamais, ceder jamais, porque Deus, ele é superior a tudo, né? Olha, mas quando temos a impressão de estar tudo na pior, o Senhor aparece com o que há de melhor e nos concede a graça de que precisamos, viu? Nem tudo, meu querido, está perdido, viu? Nem tudo está perdido. Vocês sabem que o salmista fez. Pediu a Deus que lhe desse vida, né? Ele fala, vivifica-me, né? No versículo 25, ele diz assim, a minha vida está por um fio, eu estou prostrado no pó, cumpra as promessas da sua palavra e salva-me, né? Então, ele pediu vida, entendeu? Vivifica-me. Ele pediu no versículo 27 que ensina-me, né? Ele pediu no versículo 28 a 30, ele pediu fortaleça-me, né? E no 31 ele pediu que defendesse ele, né? Então, esses comportamentos nossos tem que ser no momento exato que o inimigo venha nos atacar, né? Então, nas nossas orações, ela tem que ter esses critérios
Meus irmãos, quando nós se apegamos à palavra e cremos em suas promessas, o Senhor é capaz de trabalhar a seu tempo e a seu modo, entendeu? Então, tudo tem seu tempo, tudo tem seu modo, no tempo de Deus, ok? Precisamos de fé, né? Por quê? Porque a fé nos livra do aprisionamento, entende? Você jamais vai ser uma pessoa aprisionado se você tiver fé, né? Mas que aprisionamento é esse? Né? É um aprisionamento das armadilhas do inimigo e nos liberta para desfrutar um lugar mais amplo, né? Então, a partir do momento que você torna-se uma pessoa livre, certo? Você tem condições de ficar em um lugar mais amplo, né? Aí você tem condições de fazer uma defesa bem melhor. Nós vimos que o salmista, ele saiu do pó, né, em que estava caído, certo? E passou a correr livremente pelo caminho do Senhor. Podemos ler o versículo 24 do mesmo capítulo 119, 45, né? Diz assim, ó, minha vida será alegre e tranquila, porque eu me esforço em cumprir as suas instruções, né? Então aqui você viu que ele se alegrou, entendeu? Do resultado que Deus novamente deu a ele, entendeu? E assim pode e vai acontecer com você, entende? Tenho certeza que essa alegria, né, essa tristeza que está na tua vida, ela vai voltar a ter novamente uma alegria. Meus irmãos, até aqui, essa mensagem está muito boa, mas eu preciso trazer você que está me assistindo para dentro dessa mensagem, né? Até agora aqui eu passei um ensinamento de Deus para nós através do exemplo de Davi, né? Uma situação que ele estava não tão boa, procurou a Deus e ele entrou num relaxamento e novamente por esse motivo ele foi ao pó. Aí ele novamente procurou o Senhor e o Senhor ele deu o livramento novamente para Davi, né? Será, eu te pergunto, que você tem vivido algo semelhante ao que o salmista Davi passou, conforme foi relatado? Você sabia que a nossa mente pode se tornar ou criar armadilhas, né? Isso através, claro, o inimigo fazendo isso na vida das pessoas, certo? Situações que nos causam dor e vão se acumulando e quando nós damos conta estamos totalmente dominados pela tristeza, preso em nossa própria cabeça. Isso é mais uma estratégia do inimigo. Você já passou o dia todo ouvindo, por exemplo, só palavras de maldição? E você também, né, amaldiçoando as pessoas? Não é muito fácil isso. Isso já aconteceu. Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo, né? De a gente ficar ouvindo aquelas coisinhas, certo? Uma estratégia do inimigo, querendo tirar a tua paz. E geralmente as palavras que são colocadas, né, os textos dele, satânico, não são muito bons. E são transformados dentro da gente, isso também em maldição. A gente também se expressa da mesma maneira. Pois é. É isso que eu estou falando para você. Nesse momento o inimigo já está infiltrado na sua mente, caso você esteja nessa situação, né? Essa armadilha,
ela faz com que não conseguimos enxergar nada, viu? É um tipo de armadilha que cega realmente as pessoas. As pessoas perdem o seu tempo ouvindo essas coisas, além da nossa própria solidão. Você começa a ser uma pessoa solitária, né? Vive e se alimenta dessas palavras. Mas não é só você que às vezes acorda com a sensação de que algo está errado, né? Que alguma coisa ruim vai acontecer. É só você. Porque você dorme dessa situação, dorme perturbado e acorda pior ainda. Com poucos segundos, tudo se começa novamente. Olha, nós não somos os únicos, viu? Você viu o exemplo do salmista Davi. Você viu o exemplo dele. O salmista Davi estava passando por um momento de muita aflição, perturbação, né? Muita coisa ruim. Nós sabemos que cada um vivencia as coisas de forma singular, ou seja, de forma diferente, né? Cada pessoa ela tem uma vivência, situações diferentes. Você já tentou acabar com esse sofrimento, eu tenho certeza, mas não conseguiu. Não era fácil. Eu passei por isso, passei por muito tempo com essas mensagens diabólicas na minha mente. Eu tentava fugir e era muito difícil. Olha, seguir o exemplo de Davi é uma forma de você agir conforme a palavra, viu? Eu vou repetir novamente para você. Seguir o exemplo de Davi é uma forma, viu? De você agir conforme a palavra. Jesus, ele sabe e conhece a nossa dor, meu querido. Não tem uma pessoa que mais te conhece, que é o nosso irmão Jesus Cristo. Ele sabe, ele conhece a nossa dor, a nossa tristeza, porque um dia Jesus sentiu tudo o que você está passando. Eu costumo dizer que eu ainda estou sofrendo pouco, porque Jesus sofreu muito mais, né? Olha, Jesus que te ama, né? Que te ama, ele te chama para um novo tempo. Jesus me ama, ama você e está chamando cada um de nós para um novo tempo. E ele quer arrancar de você, de dentro da sua própria mente, tá? Todas essas coisas que estão acontecendo na tua vida. E fazer você ter uma vida bem mais alegre e bem mais tranquila do que essa que você está passando, viu? Fique vigilante, tá? Fique vigilante, porque o inimigo, ele quer colocar, né, na sua mente que você está sozinho. Mas nós sabemos que nós não estamos. Nós sabemos que nós nunca estaremos sozinhos. Ele quer te afastar de tudo, de todas as suas atividades, das pessoas que você realmente ama, né? Para ficar ligado só no aprisionamento, né? Na opressão do inimigo. Isso aí eu chamo de opressão do inimigo. Viu? Esse é um momento muito difícil, eu sei que é um momento difícil, mas uma excelente maneira de acabar de vez com isso é falando com Deus. Não tem outra maneira. Da mesma forma que Davi fez, tá?
Deus, Ele quer te libertar. Como? Como, irmão Eliseu? Eu aconselho a você, apenas ore, tá? Porque às vezes acontece confrontos, né? E se você se confrontar com o inimigo, você vai se igualar a ele, é o que ele quer. Né? Você não precisa disso. Você já é um vencedor, tá? Ele se aproxima de você como um derrotado. E se você entrar no confronto, né, no diálogo com ele, ele vai te envergonhar. Então apenas ore, fale com o Pai, tenha fé e creia, viu? Que tudo isso vai acabar na sua vida, tá bom? Eu agradeço a Deus por esta mensagem maravilhosa. Eu gostei muito dessa mensagem, uma mensagem suave. E eu peço a Deus orações por essas pessoas que estão passando por essa situação. Peço oração por mim, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada vez mais a vida dos meus amigos, né? A minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.